Bom dia para todos, menos para alguns. Meu nome é Lucas Caab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast, o seu podcast que está desapontado porque não recebe e-mail. E hoje nós estamos aqui com ele, que é o homem que foi entrevistado para poder saber qual era o superpoder que ele escolheria ter dentre todos os poderes já existentes de super-herói. E a resposta dele será dada inédita aqui agora, Felipe Revolo. A resposta certa pro mundo atual é teletransporte, porque eu não quero pegar transporte, não simplesmente chegar em um lugar excelente. E não confiem em pessoas que falam que iriam ficar invisíveis com o poder. Nada de bom vem disso. Muito bom. E ele que vai provar que o Felipe está errado, que a única resposta certa não é teletransporte, é ele, Gabriel Cason. Hoje em dia, mano, o superpoder é não ter filho. É o melhor superpoder que você pode ter. O superpoder do cara é ser broxa. Mas aí essa é muito simples, né? Que é só fazer a história de origem e a vasectomia, né? É, a história de origem do vilão, o passado do vilão. O cara tomando um chute nas partes baixas na escola, na quinta série. Ele se torna ou infértil. Ou isso, ou jogar LOL. Os dois aí estão pau a pau. A maior vasectomia que tem é jogar LOLzinho, né? Todo mundo sabe disso. Que tudo que tá na internet aí, que os caras que tem LOL tem expor, é tudo comprado. Os caras comprou essas mulheres. Elas não querem amá-los de verdade. Só que quem também não quer amar a gente é você, que não manda mais e-mail pra gente. Então, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail pra quartoelementopodcast@gmail.com ou deixa uma mensagem no nosso Spotify ou no YouTube, que eu confesso que não olhei essa semana. Teve mensagem no YouTube, mas eu acho que não tem. Porque a tristeza no meu coração falou mais alto e eu não fui nem olhar pra não criar expectativa e ficar frustrado. E hoje, como nós temos aqui um assunto que está aí na thumbnail, vocês já viram, né, que é uma Missão Impossível 8, eu gostaria de já começar tirando o elefante da sala, que é falando de Missão Impossível 8. Se os meus amigos aqui me permitem, eu gostaria que o nosso querido amigo Gabriel Cazu nos desse uma breve sinopse do Missão Impossível 8. Ou Missão Impossível Final, parte 2. Então, seguindo os eventos do filme anterior, Hunt se une novamente à sua equipe para enfrentar uma ameaça global e poderosa chamada A Entidade. E com isso, embarca em uma corrida contra o tempo para impedir que o mundo, como conhecemos, mude para sempre. E o fato é que o mundo vai mudar para sempre quando o Tom Cruise decidir aposentar, né, cara? Se esse cara falar, não faço mais filme, nesse dia o mundo será mudado para sempre. Recentemente aí, a gente foi ao cinema novamente, né, o Cazu, porque o Felipe também não gosta da gente, né, não sai com a gente mais, Pois é, ele galera foge. vai morar no outro lado da cidade. Tem esse ponto também, mas a gente iria até você, cara. Se você decidisse aceitar. Essa dessa pra quem tem a referência, tá? Mas vamos começar falando das impressões gerais aqui. Eu tô muito emocionado ainda com esse filme, Caso. Eu confesso que ontem eu fui dormir imaginando o Tom Cruise mergulhando no Ártico. Enquanto eu tentava contar meus carneirinhos ali pra dormir, eu ficava pensando bastante nessas cenas do filme. E de modo geral, cara, Missão Impossível, acerto de contas, né? Acerto final. O primeiro foi o anterior, foi Acerto de Contas parte 1, e agora ele era pra ser o parte 2, mas eles mudaram pra Acerto Final. Esse cara bagunça tudo, né? Então, o Missão Impossível Acerto Final é um daqueles filmes que eu acho que ele consegue funcionar sozinho, mesmo sem ter visto a parte 1, né? Porque no começo do filme ele tem um recap básico ali dos acontecimentos do primeiro filme, da primeira parte, né? E te dá uma base até que boa. Não te dá toda a base que precisa, tem acontecimentos ali, tipo o acontecimento da Isa Faust, né? Que mal é mencionado e tal, relacionado ao filme. E a treta com o Gabriel, que é um pouco maior, não esse Gabriel aqui, o Gabriel do filme, que acaba deixando um pouco nebuloso. Mas eu acredito que algumas pessoas vão conseguir sim assistir esse filme e ter uma boa experiência. Então, se você tá ouvindo aqui agora e fala, pô, não vi o primeiro, tô pensando ainda no que eu faço e tal, eu vou ver o segundo pra depois ver o primeiro. Pode ir, eu acho que você vai conseguir ter uma experiência muito foda. E depois você pode voltar e ver o parte 1, que você vai ter uma experiência muito boa também, com aviões também, no final. Mas eu queria saber de você, Caso, quais são suas primeiras impressões aí relacionadas a esse novo Missão Impossível? Concordo demais com o que você falou aí, cara. E até eu acho que esse filme ele faz uma baita homenagem pra toda a franquia, né? Tipo assim, os primeiros segundos já mostra várias cenas dos filmes anteriores que você já se emociona. A gente que é fã aqui da franquia já bate apertado, tá ligado? E eu acho que mesmo se você não assistiu os outros filmes, vendo esses momentos de você ver os personagens mais novos, bate um pouco de emoção, tá ligado? Tipo, ou até vontade de querer rever os filmes anteriores. Eu acho que pelo menos até a metade do filme eles brincam muito com essa parada de nostalgia, de muita referência aos filmes anteriores. Algumas são bem descaradas, né? Eles mostram mesmo a cena do filme anterior. E outras é bem, assim, escondida. É tipo a Marvel, coloca um personagem ali que só os fãs vão entender, tá ligado? É só um easter egg. É, só um easter egg. Então, assim, eu acho que eles acertaram muito nessa parada. Eu até concordo com você com essa parada que você não precisa de ver o filme anterior. E eu acho que eles mudaram a rota, igual eu falei com você, né? Porque o filme anterior teve essa morte da Ayusa. E até o final do filme, vou dar um pouco de spoiler. Já é o spoiler a morte dela, né? Perdão. Mas quem não viu o anterior, pô, já tem 3 anos o filme.
Mas até no final, o Tom Cruise estava com muito ódio do Gabriel, por causa que ele matou ela. E nesse filme ele faz uma parada também, que era pro Tom Cruise ficar puto com ele de novo. E eu acho que o filme não aborda, não desenvolve esse lado do Tom Cruise, tá ligado? De ficar com ódio com o cara. Então eles mudaram o foco, em vez de focar só no Ethan Hunt, pareceu que ele quis focar mais na equipe, sabe? Dar tempo pra todo mundo. Até focou no Hunt, mas mostrou ele mais preocupado com a sua equipe do que preocupado com o ódio ou vingança, tá ligado? Então, eu acho que sim, mesmo não encaixando pra mim os dois filmes, são dois excelentes filmes, tá ligado? Eu não sei se vai ter esse baque se você assistir os dois filmes em sequência, né? Porque meio que no primeiro filme o Gabriel, ele é claramente o antagonista do filme. E no segundo filme, a entidade é antagonista do filme, né? Parece que o Tom Cruise acende uma luz na cabeça dele e ele fala, pô, velho, esse Gabriel aí é um bosta. Eu preciso resolver a treta com a entidade e deixar esse cara pra lá. Tanto que todas as cenas envolvendo o Gabriel, elas são um pouco anticlimáticas dentro disso, porque eu sinto que de todos os vilões mesmo que a gente teve do Missão Impossível, ele é o mais fraco. De longe, ele é o vilão mais fraco. O melhor vilão é o Henry Cavill, e ele nem é um vilão, ele é o capanga de um vilão. E pra mim foi o melhor personagem que eu vi até agora. Eu gosto muito daquele... Caramba, agora eu não vou lembrar o nome do cara. Mas é daquele vilão... Dos filmes 5 e 6, né? Sim. Que é o Pô, não vou lembrar o nome dele. Né? Eu acho ele, pra mim, esse cara é o cara que merecia ser o vilão final. Tanto que eu achei que o filme 6 seria o final, né? Mas enfim, se bobear daqui 2 anos, a gente fala, pô, acerto final não era acerto final. Agora tem o Ultimato Final, parte 3. Então, é loucura. Mas assim, cara, eu gostei muito do filme de modo geral, mas eu sinto que ele tirou um pouco desse peso de ação, né? Eu acho que até por conta do Tom Cruise já tá um pouco mais velho, e colocou o filme muito mais focado em espionagem, né, velho? Então é um filme que ele tem muito mais foco em, tipo, como eu vou invadir isso, como eu vou roubar aquilo, qual que é meu plano, como que eu vou fazer. Tem até algumas alegorias ali que eles colocam no meio pra poder exemplificar esse tipo de coisa. E é um filme que não tem aquela cena de ação incrível, né? Tipo, de porrada no melhor estilo John Wick. No filme, por exemplo, no Protocolo Fantasma também, a cena final que o Tom Cruise vai trocar soco com o cara e tal. O filme não tá focado nisso. E ele tá com uma veia muito mais de espionagem, que poderia levar o filme pra um caminho 007. E felizmente não leva, né? Porque, pô, mano, eu não gosto nem a pau de 007. Então eu fiquei muito feliz de... metade do filme, ele foi pra esse lado que você tá falando, menos a ação, mas a metade final, assim, ele já foi full ação, tá ligado? Não sei se você... mas não é aquela ação convencional de porrada, né? Eu usei a palavra errada. Não é que não é um filme de ação. É um filme de ação, mas ele não é um filme de ação física. Não é trocar soco com alguém. Ele envolve peripécias, né? Tipo, perseguição, obtenção de algum item, assalto, furto, tipo... sei lá, eu não quero dar spoiler do que acontece no final do filme, mas assim, é uma ação que ela é letal, mas de formas diferentes. Não é um confronto final nível John Wick, tipo, revólver, eu dou tiro em você, eu te matei e eu ganhei. Até porque a grande vilã do filme é a inteligência artificial. Então não adianta dar tiro no chat GPT, porque ele não vai morrer. Total. Tá tomado, todo mundo sabe. Como é que é, Felipe? Não entendi. Tem que puxar a tomada. Diferente. A tomada mundial. Esse filme fala sobre isso, né? Você tem que desligar a tomada global da internet pra conseguir vencer. Se você não conseguir fazer isso, mas assim, cara, mano, é tão bom ver um filme do Tom Cruise no cinema, mano. Agora eu vou babar ovo mesmo, porque não tem como. Cara, assim, é muito acima da média a nível técnico. Falando de nível técnico, igual o Carlos Alberto, quem é do futebol tá ligado? O meme. Vamos falar de nível técnico aqui. Cara, é outro nível, tá ligado? Desculpa o John Wick, eu sou muito fã de John Wick. Eu acho que ele tem um estilo visual muito foda, mas em termos de produção, em termos de tecnicalidade ali da ação, mano, nada supera a Missão Impossível hoje, mano. É a maior investimento, a maior franquia, muito por causa do Tom Cruise, que ele quer fazer realmente as ações ali, porque ele é maluco da cabeça. Então, com isso, você consegue colocar as câmeras em locais que normalmente não são colocadas, tá ligado? Você passa um realismo que, assim, não tem outra franquia, mano, hoje no mercado, que consegue entregar isso. E eu queria dar um ponto muito alto também pro diretor dos últimos 4 filmes, né, que é o Sophie McQuarrie, que é o Relâmpago Marquinhos pra mim, que eu já apelidei ele. Que, muito assim, bom. Cara, ele foi um acréscimo muito bom pra essa franquia, porque antes eles trocavam de diretor sempre. Então, o primeiro foi o Brian De Palma, depois foi esqueci o nome do asiático lá, já meteu ação pra caramba, depois foi o J.J. Abrams, e cada um tinha um tom, e a franquia oscilava. E como aqui agora os 4 últimos foram o mesmo diretor, a franquia tá sempre numa linha, mano, que ela só vai evoluindo, tá ligado? Você vê que o cara vai ficando cada vez mais confortável em fazer esse tipo de filme, evoluindo, até comentei com o Lucas, quando eles vão explicar os planos nesses últimos 2 filmes, em vez de eles só mostrarem o que eles vão fazer, assim, falando, eles, ao mesmo tempo que eles estão explicando o plano, vai mostrando eles fazendo o plano, só que o que eles estão fazendo não está acontecendo mesmo, é só um exemplo de como eles fariam aquela cena. Não sei se deu pra entender, mas...
Isso é muito foda, porque eles explicam qual que é o plano que eles querem fazer, mostra o plano ser executado ali rapidão, assim, flashes, só que na hora que chega no final não acontece nada daquilo que eles planejaram. Então, É assim, como se fosse um heist movie, né? Aquele filme do sim. heist movie, filme de assalto, e o cara conta o plano enquanto ele conta o filme, o assalto acontece, só que aqui são cenas imaginárias, né? Tipo, ó, eu acho que vai rolar isso no plano. E aí mostra essa cena, só que quando de fato vai acontecer o plano, essa cena não ocorre. Isso é muito da hora, velho. Isso é Não, muito além da hora. disso, tem um momento que tem duas sequências de ações em locais diferentes, Sim. e a edição do filme consegue brincar com isso. Tipo assim, o cara puxa, o cara bate o cara na mesa, aí a câmera meio que dá um fade rapidinho assim, já vai pra outra cena, que completa o movimento do outro cara em outro lugar, tá ligado? Então assim, encaixa a luta nos dois cenários diferentes, mano. É putaria. Foda. E um Sim. outro ponto também que eu gostaria de levantar aqui, já que tá criando seu altar aqui no Sempre Possível, caso, é que a trilha sonora desse filme é impecável, cara. A trilha sonora desse filme é incrível, porque ela consegue te colocar muito dentro da cena, né? Ela consegue te colocar dentro da ação ali, como se você estivesse ali do lado, mano, fugindo das balas, tá ligado? Tipo, Sim. tentando ajudar as pessoas, fugindo da explosão, porque ela é uma trilha sonora que ela te envolve, ela te abraça, ela quase que... geralmente, trilha de filme de ação, assim, é geralmente muito padrão, né? Depois que o John Wick nasceu, veio muito tipo batida eletrônica no ritmo da música ali, ou é aquela música clássica já fichinha, né, que os Vingadores fazem muito, filme de herói praticamente Mais tem muito épica, disso, que é mais épico de orquestra, filme de ação e fantasia tem bastante disso, só que aqui é uma música de sintetizador, cara, é como se fosse um órgão digital ali, que ele vem só preenchendo o espaço, então não é uma música ritmada, não é uma música melódica, né, que você vai cantar, mas o sintetizador, ele ocupa o espaço de tal forma que ele vai jogando a tensão pra cima, e dá espaço para as vozes e os sons da ação do momento acontecerem também, né? O que dá um sentimento de imersão muito foda, cara. Eu não tenho o nome aqui do cara que é o responsável pela trilha sonora, mas assim, impecável, cara. E Impecável. às vezes Achei eles muito até brincam um pouco com o tema principal, né? Que é a bom. clássica música do Então, Missão. tararã, do nada Sim. aparece e some. Muito foda. Muito foda. E, assim, esse filme, ele tem um tom mais sério também, né? Se você pegar os outros filmes, tem muito humor, né? Até na hora da ação mesmo. O Simon Pegg mesmo, ele brinca muito de você resolver as coisas nos últimos segundos. Ah, de novo, né? Isso já é clichê. Ele brinca com essa parada. Só que nesse filme não, mas todo mundo tá, tipo assim, muito sério. Ainda mais que tem uma trama também envolvendo a presidente dos Estados Unidos, que é interpretada pela Angela Bassett nesse filme aqui. E, assim, que a trama dela conversa muito com a missão que o Tom Cruise tá fazendo. E, assim, dá uma parada muito dramática, porque envolve guerra meio que geopolítica ali. E, assim, dá uma tensão muito maior e passa uma realidade mesmo, sabe? Você fala, pô, isso aí poderia realmente estar acontecendo, ainda mais pelos Estados Unidos, você conhece como é que eles trabalham ali na guerra e tudo mais, pô, faz total sentido o que tá rolando aqui. Então, assim, ficou muito fora. Inclusive, o filme, ele tem espaço pra todo mundo brilhar, mano, isso que é incrível. Tanto a Angela Bassett, tem uma lourinha também, que agora eu não sei o nome, que ela aparece muito, muito pouco, que o Tom Cruise pede ajuda pra ela. Tem um negão no Submarino também, que é foda, então, assim... É o cara que faz o Miltic no Severance, ele é muito bom, velho. E esses nem são da equipe principal, e eles são foda, mano. Tipo assim, dá pra você fazer uma série desses caras, de tão foda que é. A Angela Bassett, provavelmente eu queria uma série de drama da vida dela ali como presidente, pô. Seria foda, tá ligado? E assim, e o grande destaque da equipe é a Hayley Atwell, né? Tirando o Simon Pegg, que tem sempre destaque, mas é a nossa Capitã Britânia, né? Da Marvel. É, Capitã Carter. Isso, ela que é a Grace aqui, ela tem o maior destaque pra mim é dela. Inclusive, eu acho que a coisa mais importante do plano, pela primeira vez, não é o do Ethan Hunt, é o dela. Porque pra mim, a coisa que ela tinha que fazer é mais difícil de todas. Então, em termos de ser mais difícil, realmente o dela é mais difícil. E isso eu achei foda, mano. Tipo, e tinha muito dessa parada de, tipo assim, eu não sei, é porque esse filme passa um tom de despedida, então eu ficava com o cu na mão achando que não ia dar certo. O tempo todo eu falo, vai morrer não sei quem, ixi, será que ele vai conseguir? Tipo assim, realmente, eles conseguiram me vender a ideia de que realmente é uma missão impossível, tá ligado? Sim. Eu achei foda isso. E cara, pra mim poder finalizar minha contribuição aqui sobre o filme também, eu vou falar de um ponto fraco, pra poder tirar uma pedra aí do altar que o Caso tá construindo, que pra mim esse filme, é um ponto fraco, mas que na verdade vai virar um ponto forte, pela forma que eu enxergo as coisas, pelo menos. Que o roteiro desse filme é extremamente problemático, cara. Quando você pega pra analisar ponto a ponto, de forma fria, assim. Eu até brinquei com o Caso na saída do cinema, que você consegue ouvir a voz do seu pai dizendo, puta merda, que mentirada, tá ligado? Quando algumas coisas acontecem, né? Porque a suspensão de descrença nesse filme, ela pula corda, velho. Então tem horas que, realmente, mesmo sendo Missão Impossível, você olha e fala, isso aqui, eu acho que deu uma forçada. E tem alguns momentos de roteiro, de conveniência ali, que não funcionam, cara. Só que isso só funciona, você só percebe essas coisas se você for muito chato, cara. Se você for, tipo, aquele cinéfilo muito chato, que vai querer exigir coisas que o filme não quer te propor. E aí que eu falo que se torna um ponto positivo pra mim, é porque, nos últimos 5, 6 anos aí que eu venho acompanhando crítica de cinema, um dos pontos que eu vejo que mais tem peso em relação ao cinema hoje é o roteiro.
tudo da galera é, o roteiro isso, o roteiro aquilo. Só que nem toda experiência artística de filme ela é pautada só pelo roteiro. Então, o ritmo é importante, a direção de arte é importante, a coreografia é importante, a cor é importante, o som é importante. Todas essas coisas são muito importantes. E eu acho que o Tom Cruise ele consegue fazer isso muito bem, porque no próprio Top Gun Maverick, que é um filme também que você vai ter pontos ali de roteiro que pra mim não são impecáveis, mas o filme é impecável, porque o roteiro ele não é o que brilha, né? Não é o principal. Ele tá ali pra servir um propósito que é lançar os personagens pra algo incrível, que é pra dar experiência incrível pra gente. Então, se você precisar abrir mão de alguns elementos no roteiro pra poder dar uma experiência de cinema melhor, eu acho que é válido. Eu acredito que é importante. Porque eu até, não vou dar spoiler aqui, mas eu comentei com o caso de uma cena onde o Tom Cruise ele tá debaixo d'água e tem um plano que ele é muito cinema, assim, cinema-arte, sabe? Você olha assim e fala, caramba, isso aqui é um quadro que eu vou colocar na minha parede da minha casa aqui, de tão bonito que é essa cena. E eles fizeram isso sacrificando o roteiro, porque você precisa ter uma escolha de roteiro muito vagabunda pra poder fazer essa cena acontecer. Só que a cena ela é tão bonita, ela é tão emocionante, ela é tão impactante, que vale a pena você matar o roteiro pra poder ter uma cena dessa no filme, porque é uma cena que vai ser lembrada por anos e anos, sabe? Então, você ter falado, ficar preso na fidelidade, preso naquilo que é factível, e não ter essa cena, é muito mais fácil você fazer o que é impossível mesmo, né? Como diz o nome do filme. Então, pra mim, mesmo sendo um ponto fraco, eu acredito que é um ponto forte, sim, eles terem sacrificado algumas partes do roteiro, que torna pra mim a experiência do filme muito, 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 muito boa. E eu vou levantar uma bola pra você poder cortar aqui, caso, que é a seguinte. Me fala da atuação do Tom Cruise aí, mano. Mano, tipo assim, a gente até teve essa conversa já, porque o Tom Cruise ele é a última grande estrela, mano. Não tem como, assim, o astro, aquela figura tipo o Stallone, o Arnold Schwarzenegger, esses caras nesse nível, assim, que assim, você vai ver o filme por causa do ator. O Tom Cruise é o último, mano, não tem como. Você pode ver todo o marketing em volta do filme, é o Tom Cruise. Tudo que eles vão falar do filme, o Tom Cruise fez tal coisa, o Tom Cruise é maluco, tudo é em volta dele. Você não vê outro ator que tem esse poder de levar a galera pro cinema hoje em dia, mano, não existe. Sim. Você pode ter alguns ali que conseguem, puxar uma galerinha, mas não igual o Tom Cruise, tá ligado? O cara é o marketing. Então, assim, além disso, mano, um ponto que ele tem muito acima desses outros competidores que ficaram ao longo do caminho, que não fazem então filmes mais por causa de idade, por causa que escolheram outras coisas e tudo mais, é a questão da atuação, mano. Ele escolheu fazer filme de ação. Não é que tipo assim, ele não tinha talento pra fazer filme de drama, ele não conseguiria entregar mais. Não, ele escolheu, porque ele é muito bom ator, mano. Quem já viu ali outros filmes sabe que ele entrega demais. E aqui, mano, é lógico que quando é filme de ação, a gente não costuma prestar muita atenção. Não é que a gente não presta muita atenção, a gente não costuma conversar sobre a atuação dos personagens, dos atores. Mas, cara, as partes dramáticas desse filme aqui, ele tá impecável, tá ligado? Assim, os momentos que você vê os olhos lacrimejando, momentos que, por exemplo, tem um momento, mano, que no final do filme, que ele vê que a equipe dele tá encurralada, ele não sabe se ele vai atrás de um personagem que tá fugindo pra concluir a missão, ou se ele fica pra ajudar essa galera. E você vê que os caras falam, pode ir, confia na gente. E você vê o abraço que ele dá nos caras, você fala, mano, você vê, o cara atua bem demais, mano. O cara Eu falo, ele ama essa galera, ele ama essas pessoas ali. Mano, essa cena me arrepia, tá ligado? Porque, mano, é foda porque você lembra de todos os filmes anteriores, é um peso a mais, tá ligado? Então, assim, inclusive, uma coisa que é foda, a gente até conversou com a Rebecca Ferguson, que sai da franquia, né? Mas que eles mataram o personagem dela no filme anterior, e por isso teve mais papel pra Agente Carter, né? No filme aqui. E é uma pena, né, mano? Porque se fosse a Rebecca Ferguson tivesse mais tempo aqui de tela, por o apego que a gente tinha a filmes anteriores nela, seria maior impacto, né, mano? Já que a Agente Carter a gente não tem tanto apego porque ela foi apresentada pouco, ela apareceu pouco, então, assim, é foda isso. E, assim, falando em pontos negativos também, mano, eu gostaria de falar, a gente já falou, né, do vilão do Gabriel, que ele é fraquíssimo nesse filme, e no outro ele pareceu que seria bem desenvolvido nesse, não foi, né? E eu acho também, mano, que eu não sei se você concorda comigo, eu acho que o filme, ele explica demais o plano, tá ligado? A chegar num momento que, assim, começa a ficar muito expositivo, toda hora os caras repetem a mesma coisa. Eu não sei se você sentiu isso. É lógico que isso ajuda a galera a entender, porque o plano realmente é complexo. Mas eu acho que uma, duas vezes tudo bem. O fora é que o filme ele fala umas 5 vezes o que tem que fazer, tá ligado? Sim. Então eu acho assim que poderia ser menos. Mas assim, igual você falou, é a balança, mano. Eu acho que a balança positiva é muito maior do que a negativa nesse filme aqui. Assim, não chega nem perto de estragar a experiência. Eu acho que é uma puta experiência que você tem que ver no cinema, porque no cinema é outro nível, porque você não tem distração e tudo mais. Então, assim, cara, vale ingresso, muito, muito ingresso, mano. Assim, outro nível que a gente tá falando aqui. Cara, e eu fico triste porque eu acho que nós não vamos ter, cara, outro assim. De verdade. Acho que nos próximos 5, 6 anos a gente não tem mais esse tipo de filme, sabe? Um blockbuster de espionagem, de ação, com cenas assim, incríveis pra você ver no IMAX, tá ligado?
Não vejo. Até pelo custo que a gente tem de produção de filme hoje, um cara igual o Tom Cruise, que ele é, como você disse, ele é o marketing, né? Pra ele levar pessoas pro cinema já tem sido difícil hoje em dia por causa dos custos do cinema e tudo aquilo que a gente já discutiu aqui. E com essa falta de orçamento mesmo de Hollywood e tal, pra poder fazer filmes muito caros, eu não sei se a gente vai ter esse tipo de experiência. Então agora que você tem a chance, velho, vai lá e assiste, porque pode ser que você não consiga depois. Esse filme ele custou muito caro porque ele foi meio que gravar junto com o outro, teve pandemia, greve e tudo mais. Então, assim, ele ficou 400 milhões o orçamento dele. Então, provavelmente, mano, vai ser difícil dele ter lucro, tá ligado? Porém, a Paramount já tá ligado, que é uma exceção, né? Porque teve vários problemas e tudo mais. E eu acho que essa franquia é a mais valiosa da Paramount. Eu não acho que ela tenha outra. Então, assim, eu acho que vai ter mais filmes. Até pelo final desse filme aqui, eles podem facilmente fazer mais filmes. E o Tom Cruise mesmo falou que ele quer fazer mais. Ele não falou que é mais Missão Impossível, mas ele falou que vai fazer mais filmes. Já agendado que ele vai fazer Top Gun, né, o 3 e outros filmes aí, então assim, vamos ver o que ele vai preparar mais pra gente aí, mas assim, se não tiver mais Missão Impossível, mano, eu acho que foi um final satisfatório aqui, tá ligado? Eu acho que foi um fechamento muito bom, até porque a missão e o vilão, ele meio que teve uma escala global e uma ameaça, eu acho que foi a maior ameaça da série. Sim. Acho que não tem um outro vilão, pode não ter. E é uma ameaça, cara, muito inteligente, tá? Muito inteligente. É foda. Demais com os dias de hoje, né? Por causa de IA e tudo mais. Assim, pode não ter sido o filme que mais me deu tensão assistindo, mas em termos da ameaça, o que ela faria no plano dela, foi a maior, realmente o maior. E de causa e consequência, né? Tipo assim, antes mesmo dela agir, as consequências já foram gigantescas, tá ligado? Sim. Mesmo o Ethan ganhando, meio que eles perderam, né? Verdade. Pelas coisas que aconteceram, então, sim. Eles só não desenvolveram muito isso, né? Mas deixou claro no diálogo lá que ia rolar. Sim. É porque economicamente o povo se ferrou muito, né? Não morreu muita gente, mas economicamente falando, é o caos que tá acontecendo no mundo ali, cara. Verdade. Mas enfim, pra mim fechar a minha ladainha aqui, porque todo mundo já sabe que eu sou vendidão pra esse filme, pra essa franquia de modo geral, eu vou manter minha nota que eu falei ontem no meu vlog lá que eu gravei com o Kazu, que é 10 mais, cara. Não tem jeito pra mim. Esse filme, ele tem falhas, sim, eu reconheço as falhas dele, mas eu acho que a conceição que ele faz pra poder entregar uma experiência de cinema incrível, ela é maior do que os pontos que eu consigo ver de falha dele. Eu até daria um 9, mas ele tem um fator Tom Cruise, né, que é a carta armadilha, que sempre dá um ponto a mais toda vez que tem ele no filme, então pra mim é 10. E eu sei, Kazu? Então, mano, eu até cheguei a comentar no WhatsApp um dia, né, que pra mim é a minha franquia de filme favorito de ação. É a melhor pra mim, assim, pode não ser a maior em questão de bilheteria ou maior em relevância. Eu acredito que o 007 é difícil de bater, porque, assim, sim, foi um dos primeiros. Se não existisse 007, talvez não existiria Missão Impossível. Ele foi um dos pilares ali e tudo mais. Mas pra mim ela não é melhor, tá ligado? Eu gostei muito da franquia do Daniel Craig, né, a última. Gostei pra caramba mesmo. Espero que o próximo 007 também venha muito bem. Mas eu acho que hoje em dia nenhuma supera Missão Impossível pra mim, no meu coração. E assim, a minha nota não é 10, porque eu acho que esse filme aqui, ele tá alguns degraus abaixo. Assim, pra início de conversa, eu acho que ele não entra no meu top 3 da franquia. Mas é porque essa franquia, ele tá num nível muito alto, tá ligado? Assim, os últimos filmes, então, você tá maluco. Pra mim, o Fallout, o Protocolo Fantasma... Eu acho que tem... Qual que é o nome do outro? É Nação Fantasma? Não vou lembrar. Nação Invisível, sei lá. Ameaça Invisível, alguma coisa assim. É incrível também. Nação Zumbi, é o crossover do Brasil. É isso aí. Eu acho também, mano, que eu gosto mais do anterior do que desse. Não sei se o Lucas concorda comigo. O anterior que tem o anterior que o vilão é o Gabriel aí. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que aquela cena do trem lá é impressionante, o que eles fizeram ali, tá ligado? Sim. A gente então... Tem uma cena que me incomoda mais nesse filme, que é a cena do Tom Cruise chegando. Do paraquedas. Essa cena ela me machuca, mas eu também acho que eu gosto mais. A cena da moto, né, cara? No precipício, essa é foda. E a parte do trem, mano, que ele vai subindo, ele começa a desviar de panela, de coisas que tem no vagão, é muito foda, mano. Sim. Mano, esse cara é incrível. E assim, mano, eu vou dar uma nota 9. Porque o 10, ele não encaixa. O 10 tá reservado pros outros 3 melhores. Realmente, mano, eu queria dar uma nota 8. Mas como eu gosto muito dessa franquia, eu acho que ele merece um 9. Então eu vou ficar com 9. Então é o 8 técnico, 9 emocional, caso. Exato. Igual o meu. O meu é 9 técnico, 10 emocional. Mas é isso. Vamos ouvir ele que tá calado aqui, tem meia hora agora, com a indicação dele da semana, que eu aposto que é uma obra aí extremamente oculta, mas que é uma joia perdida aí que poucas pessoas apreciaram. Com vocês, Felipe. Antes eu queria saber, Felipe, o que você acha da franquia Missão Impossível? Você não gosta? Eu gosto da franquia, mas não foi uma franquia que me pegou muito assim, sabe? Assim, eu sou meio bolado com o Tom Cruise também, porque, né? Sou contra pessoas que... São contra que as outras pessoas se vacinem, né? Pode crer. Então... Como eu tenho amigo crente, eu perdoei o Tom Cruise. E como a gente só pode ter um cientologista de estimação e
Felizmente, a Apocalipse do Linkin Park se tornou existe, então não pude perder essa vaga pra mim. Aí tem o John Travolta também, Zé. Ah, mas isso aí eu não ligo, não. Mas eu soltei a mão dele também. Boa. Pode É. crer. Mas fiquei feliz, assim. O que eu mais gosto é o 3, se não me engano. Três? Ele é bom. Eu O- gosto do 3. O 3 é aquele que basicamente nem sabe mais ou menos o que ele tá entregando, não é? É. O 3 é da menina isso lá, mesmo. né? Que ele gosta. Esse, Uhum. esse é o que eu mais gosto, mas não sei, tem que dar mais chance pra franquia. Agora que ela Ela teoricamente acabou. terminou. Teoricamente. É tipo, naquele dia que a gente fez mais um elemento do Monkey Man, eu vi que você presta atenção muito em detalhes técnicos, mano. Eu acho que você vai, pirar nos últimos filmes, porque eles aumentaram muito, assim, em termos de produção. É, tecnicamente falando, é impecável. Sim. Mas vamos falar então de uma coisa que, tecnicamente falando, não é impecável. Então, e aí depende também de quem tá falando. Vamos falar aí de Rosa de Versalhes aí. Que é um mangá super clássico, um anime super clássico, que provavelmente um dos meus amigos viu. Porque Nem sei o que é ele isso. entra naquela categoria de anime de menina, né? Então, Pô, recentemente eu descobri que eu sou um grande fã de anime de menina, tá? Mas prossiga. vou primeiro falar um pouquinho sobre Rosa de Versalhes e depois eu vou falar desse filme que está sendo adaptado. Aqui, Rosa de Versalhes é um mangá dos anos 70, né? Uhum. E assim como o Hokuto no Ken, ele foi a base do shonen moderno, Rosa de Versalhes é a base do shoujo moderno. Então, ele que trouxe muita essa influência de um estilo artístico japonês antigo chamado Jojoga, que é essa coisa de você ter personagem com olhos muito grandes, olhos brilhantes, sabe? Basicamente, Casal, aquela raça lá do... Ai, meu Deus, o jogo lá depois do Persona. É o Metafor? O Metafor, sabe aquela raça que todo mundo parece umas bonecas? Aham. Que é a menininha loira? Então, esse é o estilo de jogar, basicamente. Vem daí as influências, né? E ele vai ser um mangá que vai contar a história da Revolução Francesa, basicamente. Começa como uma história sobre a rainha, a Antonieta? rainha, né? A Maria Antonieta, e com o passar do tempo, de uma outra personagem que você tinha lá, que é a Oscar, chama Oscar, ela acaba ganhando o protagonismo, que ela é uma mulher, só que o pai dela queria muito ter um filho, e aí ele teve uma filha, e ele falou, foda-se, vou criar essa menina como um menino, e aí ela vira pra ser essa cavaleira que é a protetora da Maria Antonieta. Felipe sempre com essas obras woke, né, Zé? Forçando o trans aí, né? O Nos pai anos da 70. menina, ele é o próprio woke, né? Que ele transformou a filha dele num homem. O cara é à frente do seu tempo demais. Não, e tipo assim, esse mangá é de fato muito à frente do seu tempo, porque ele tem toda uma discussão que é até complicada hoje, que a gente tem, sei lá, a Oscar é uma personagem, você olha pra ela com assim, todos os signos masculinos, né? De vestimenta, de forma de se portar e tudo mais, só que ela ainda é uma mulher hétero, então ela ainda tem relacionamentos Sim. heterossexuais. Então, tipo assim, isso inclusive é um negócio que deixa a galera muito confusa, assim, tipo assim, Uhum. ai, essa é uma moça que é igual um homem, mas ainda é uma moça. Não. E aí nos anos 70, inclusive, foi uma coisa que também o Rod Versalhes foi um dos primeiros mangás a ser shows serem mais picantes, vamos colocar assim, e tratar mais essa questão de sexualidade e coisa assim, né? E foi um mangá que ele teve muita influência basicamente no Japão e na França, por motivos óbvios, né? E não tenho provas, né? Não tenho, mas tenho fortes convicções. Eu tenho certeza que ele foi a grande influência para fazer o filme da Maria Antonieta, porque Rosa de Versalhes, até onde eu sei, é a primeira obra que mostra a Maria Antonieta não como uma pessoa escrota, sim como uma pessoa. Pode crer. Como ele fez muito sucesso na França e na Europa, não duvido que isso tenha caído na mão da Sofia Coppola, né, que dirigiu o Isso Maria mesmo. Antonieta. Ela mesmo. Não duvido que tenha caído na mão dela isso aí. Mas então, agora o filme Rosa de Versalhes, né, que saiu em 2025, para comemorar os 50 anos do anime de Rosa de Versalhes. E esse filme, ele tem não é um problema, mas ele é um tipo de produção que ele não é muito comum no Ocidente, então veja o pessoal achando muito estranho. E é um conceito muito estranho, até pra mim que entendo esse conceito, que ele é basicamente um filme resumo. Que é, tipo Sim. assim, Resumindo a cara, série? tipo assim, não resume a série, mas tipo assim, ele parte do pressuposto que você sabe o que é Rosa de Versalhes,
que você já leu, que você já assistiu e tudo mais. E ele tá lá pra fazer um best-of dos melhores momentos. É meio que Então, uma ele tem homenagem pros fãs e não pra pegar novas é, pessoas, né? sim, Então, tipo assim, ele vai contar a história completa do anime, porque tem um acontecimento que acaba o anime, mas o mangá continua mais um tempo, até basicamente a morte da Maria Antonieta. Não é spoiler, é a história da vida real. Né? É, Spoiler mas seria que você falasse como ela morreu. Foi chocante. é chocante. Isso aí provavelmente que é um mangá diferente, né? Quando os alienígenas descem, assim. Desesperado. Quando o Optimus Prime arranca a cabeça dela. E aí, ele tenta fazer uma homenagem a essas várias produções que você teve. Então, por exemplo, foi muito comum um musical de Rosa de Versalhes. Então, ele tem cenas musicais dentro dele justamente para fazer essas pontes. Porque você vai ter uma cena clássica e tudo mais, né? E aí ele vai ter uma cena musical que vai avançar até o próximo momento da história que eles querem adaptar ali, né? E para quem fica assistindo de fora, é meio bizarro, porque, tipo assim, nada tem consequência de verdade, sabe? Você vai ter uma cena, por exemplo, que você descobre que um personagem traiu o outro, né? E aí acontece nessa publicação, a cena passa e isso nunca mais volta. Porque, tipo assim, isso foi só pra referenciar esse momento que todo mundo gosta do anime, mas, tipo assim, você já viu isso, sabe? Então você teve esse momento aqui de rever, mas você não precisa conseguir, você sabe o que aconteceu. Então, é um anime muito estranho pra quem Não vai pra conhece. ele cru, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que pode ser uma experiência legal se você assistiu o anime, né? Esse filme, se interessar, e aí você já sabe se você quer voltar e ver a série, que você vai ter muito com mais profundidade. Em Você vai. resumo, é uma obra pra quem gosta de spoiler, né? Pô, deixa eu ver Pode o que, ser. que eu vou encontrar se eu for E ir atrás assim, da obra original. você vai ter um baque de diferença de animação, porque tem a galera que é chata, né? Ver uma parada bonitona em 2025, aí vai ver o original lá, Não. antigão. Você vai ter um baque de coisa, né? Que animação, sei lá, dos anos 80, não sei. Faz aí 25 aí, menos 50 aí pra mim, caso. Que é o Nasceu computador em só fazer conta. 80, então vai Isso aí, ter 45 Não, anos aí. não, ele é 50 anos, então é de 70, né? É. Nossa, então é mais velho ainda. Então a pessoa vai ter um puta choque, assim, né, de diferença. Ou ela pode ir pro mangá também, que foi até publicado recentemente pela JBC, se não me engano. Ah, se Mas um cara aí tem seria um um outro choque de podcast. animação entre uma obra de 75 e 2025, ele não vai ler mangá. Não vai, né? Não vai. E essa animação do estilo gráfico aqui lembra muito o Cavaleiro do Zodíaco. Não sei se vocês estão vendo a imagem aí. Eu não vi, não, deixa eu abrir Não, aqui. Me lembra muito o Cavaleiro do Zodíaco. eu acho que foi uma influência quando fazer essa coisa que ele puxava mesmo os traços para muito mais feminilidade no Cavaleiro do Zodíaco, né? Que a galera joga o Sum, mas todo mundo em Cavaleiro do Zodíaco é meio andrógeno. Assim, Verdade. tem... É, realmente. Cara, esse Rosa de Versalhes aí, mano, eu não, enfim, eu tenho esse mangá, velho. Você tem mangá? Você Tenho. nunca leu? Nunca li. Nem tá aqui, mas eu tenho ele. Esse Rosa, que eu não sei quantos capítulos tem, mas o primeiro eu tenho. São dois, né, que foi publicado no volume pela JBC. Não, acho que são 5. 5? Então eu tô desatualizado. Mas é um... aí, tipo assim, fica aquela coisa que fica difícil pra mim até dar nota pra isso, sabe? Porque, tipo assim, é um filme pra nota emocional, sabe? Tipo assim, não tem... Porque, tipo assim, a animação, ela dá umas variadas, assim, tipo assim, foi o Estúdio Mapa que fez, né, se não me engano. Confirmar? Quem sabe aqui. Isso foi o Estúdio Mapa. Oi, pode falar. Não, seria bom você tentar dar uma nota pela proposta. O que ele propõe entregar. É tipo Minecraft, mano. Eu vejo muita gente destruir. Eu acho um filme ruim. Mas pela proposta que ele quer entregar, que é pra criança e pessoas que cresceram com Fortnite, provavelmente pessoas que têm 12 anos hoje, eu acho que ele entrega, tá ligado? Assim, pra mim, eu achei ele uma bosta. Mas Isso eu acho que, falando uma frase que a gente já repetiu 8 milhões de vezes e nunca cumpre, acho que vale um episódio à parte isso. Porque eu acredito que, velho, julgar o propósito da obra é muito importante na análise de qualquer obra, tá ligado? Se você não verificar o propósito da obra, sua crítica ela é meio que inválida. Tipo assim, se você for pegar tipo, 100% no propósito da obra, que é tipo assim, pra quem que é fã, quem que já viu, olhar isso e falar, nossa, que legal toda essa cena, assim, eu vou precisar perder, sei lá, um dia inteiro pra maratonar a série antiga, sabe? Até mais do que isso, tipo assim, essa série, ela, tipo assim, tá entre 9 e 10. Eu acho que ficaria aí, porque, tipo assim, tem alguns momentos que eu acho que eles dão uma vacilada, não na animação, mas no likeness dos personagens, sabe? Tem uma hora que parece, tipo assim, você tá vendo Dragon Ball,
cada episódio é animado por uma pessoa, e aí o Goku é levemente diferente de um episódio pra outro. Rola isso aqui de uma cena pra outra, assim, de vez em quando, sabe? Mas tirando isso, Mas tipo assim, é muito bom. consegue emocionar os fãs? Não, tipo assim, eu não sou um grande fã de Roda Adversários, eu li Roda Adversários quando eu era adolescente, assim, né? Tipo assim, eu achei da hora, mas, tipo assim, de pegar isso, pra uma pessoa que é fã, assim, quer rever esse momento mais bem animado, mas, assim, deve pirar muito. Mas aí, fica, então, a recomendação aí, desse 9/10+. Mas veja a obra original ou veja com spoiler e depois você já sabe, você vai gostar, que você vai ter um treco mais profundo. Felipe Bruno nessa nota aí, 9/10+, é foda. Tipo assim, não, eu tô igual você, a emocional e a... Ah, tá. Entendi. Não, mas é que tá, o 10+ é o meu emocional empático, porque eu tô me colocando em um lugar da pessoa que realmente... Entendi. O meu sim tá alto de The Rain, né, velho? De qualquer forma tá alto. Tipo assim, eu acho que a nota dela, de forma geral, tá super baixa. Tipo assim, no IMDb tá 5.8. Mas é porque as pessoas... porque muita gente não vai ter entendido, né? A pessoa vai cair lá achando, tipo assim, eu vou ver aqui esse filme. Tipo assim, as coisas vão acontecer e vão, tipo assim, só ir. A Netflix, ela coloca lá na thumb e o cara clica, nem sabe o que é, né? Sim. Isso é um bagulho foda. Eu acho que é muito importante você saber do que você não gosta, né, velho? Acho que é fundamental você saber o que você não gosta. A minha experiência usando threads ultimamente a cada 5 posts que eu vejo, 2 eu bloqueio. Porque claramente eu vejo alguém falando de alguma coisa que ele não tem nenhum conhecimento. Eu só... É foda. Porque, tipo assim, nem tudo é pra você, né, velho? Essa necessidade que a gente tem de opinar sobre qualquer coisa. Eu, mano, aqui no podcast mesmo, eu vejo obras pra cacete aqui. Às vezes eu dropo, às vezes eu vejo 20 minutos e já falo, não é pra mim. Eu não faço nem questão de mencionar. Na internet a galera tem fica com o dedo coçando pra comentar sobre tudo. Nem sabe o que é que tá acontecendo, quer comentar. Fazer parte do trem do hype. É tudo sobre ela, sabe? Tipo assim, igual... Tem pessoas que querem filme de terror, mas não querem levar susto, sabe? Tipo assim, é parte da premissa da coisa, sabe? Sim. Eu vi um cara... a Sarah Silverman é uma comediante que eu gosto muito. Ela soltou um especial stand-up agora, falando da morte do pai dela e tal. E aí, tipo, eu vi uma crítica do cara falando que achou o stand-up ruim porque ela fala de sexo do ponto de vista feminino. Só que ela é uma mulher, velho. Como que ela não vai falar de sexo da parte feminina, tá ligado? Então, assim, é foda, né, mano? A galera quer sempre que seja sobre eles, mesmo a obra sendo feita por outra pessoa, tem que ser sobre ele no final. É meio triste isso. E agora me fala aí, Cabe, deveria ou não ter modo fácil em Dark Souls? Brincadeira. Então, cara, eu acredito que não, porque a pessoa que escolhe jogar Dark Souls, ela escolheu sofrer, né? E pra quem escolheu sofrer, o caminho fácil, ele é o caminho errado. Mas como eu gosto do caminho certo, eu vou falar com vocês aqui rapidamente pra gente terminar o podcast, de uma obra, cara, que sim, é um bagulho que permeia minha vida há muito tempo, mas eu não consigo me considerar um fã, porque eu seria poser. Então eu só me considero um admirador à distância, sabe? Sabe aquela menina que você acha bonita, que você olhou ela durante seus 8 anos na escola e nunca chegou nela? É tipo isso, eu com essa relação que eu tenho com essa obra, que é Asterix e Obelix, cara. Eu conheci Asterix e Obelix quando eu era uma criança, como todos vocês aqui, com um jogo de Super Nintendo, se eu não me engano, de Asterix e Obelix, que eu achava bem daorinha, e depois, vez ou outra, tinha filme de Asterix e Obelix, série, etc, e eu sempre vi assim, e como eu sou muito fã de quadrinho, todo mundo fala, mano, você precisa ler, você precisa ler, você precisa ler, você precisa ler. E eu nunca li, porque, né, eu sei as batalhas que eu quero entrar. Só que recentemente a Netflix soltou aí no dia 1º de maio uma adaptação agora de 2 contos, né, de Asterix e Obelix, que se chama Asterix e Obelix e a Batalha dos Chefes, que vai adaptar 2 histórias ali dos anos 70, que é a Batalha dos Chefes e a vez que o Obelix caiu na poção mágica. Eu acho que o nome original é algo parecido com isso, né? E assim, cara... Citação clássica de Asterix e Obelix. Sim, sempre falam disso. Cara, essa série, ela tem 5 episódios, né? E assim, eu até acho que a Netflix cometeu um erro que, assim, eles poderiam roubar pra poder fazer isso, porque, por exemplo, uns caras igual o Kazu, que é preguiçoso de ver série, olharia Asterix e Obelix e iria dropar, porque cada episódio ali dos 5 tem 40 minutos. Aí você fala, pô, mano, uma sériezinha de 40 minutos é meio longo pra ver, né? Só que cada episódio tem 22 minutos, 23 minutos. Porque são 10, 12 minutos de crédito, mano. Eu não entendi isso. Que isso, hein? Porque é tanta gente trabalhando na parada que metade do episódio é crédito. Aí parece que a obra é gigante, mas não é. Tanto que eu dei o play, fiz a pipoca, sentei, tô comendo, assistindo. Aí eu falei, uai, já acabou o primeiro episódio? Quando eu fui olhar, tinha 12 minutos de crédito. É igual os caras zoando Assassin's Creed que tinha 2 horas de crédito, mano. Mas assim, cara, do que se trata na história? Primeiro,
Tem ali o primeiro conto que vai contar como que o Obelix caiu na poção mágica ali, porque para dar um resumo para quem não conhece, o que acontece? Essa obra ela acontece ali na Europa antiga, né? Eu não esqueci o nome da região ali agora, mas o lugar onde o Asterix e Obelix mora é na Gália. E todo mundo ali tá sendo colonizado por Roma, né? Roma tá invadindo todos os locais ali e tá fazendo todo mundo meio que escravo deles ali, como a gente já viu na história e tal. Só que a Gália, eles têm essa poção mágica aí que deixa todo mundo super forte. E por causa disso, Roma não consegue tomar a Gália, esse pequeno povoado da Gália, né? Tem alguns gauleses ali que eles já estão sob o poder de Roma, mas pode chamar esse bairro, essa vila específica. É uma vila ali, dos irredutíveis gauleses, cara. Isso, exatamente. Lá do grande mago com subclasse de druida e guerreiro Panoramix, eles não são dominados, né? E lá tem o Asterix e Obelix. E vai contar a história de como o Obelix, quando era pequeno, caiu aí nesse poço e ele ficou invulnerável pra sempre, né? Ele é como se fosse um Hulk, mano. Ele é super forte e tal, só que ele é meio bobão, não consegue falar. E aí, tem uma menina que é uma personagem nova, ela não tem nos quadrinhos, nem nenhuma outra história que se chama Metadata, e ela é uma grande fã dos gauleses, ela fica estudando as histórias lá, e ela vai chegar para o César um dia, numa situação um pouco quanto lúdica ali, e falar, olha, tem um jeito de você conseguir dominar esse povoado aí, que é se você desafiar ele para a Batalha dos Chefes, né, que é quando um chefe de uma tribo luta com o chefe de outra, e o cara que ganha é dono de todas as tribos. Como o chefe dessa tribo ali, ele é uma pessoa só, fica fácil da gente ir lá, armar um plano aqui, e eu não vou entrar em muitos spoilers aqui também de como que Roma vai tentar fazer esse estratagema aí. Só que no final é aquilo tudo, né? É um quadrinho infantilzão, então assim, vai ficar tudo bem. A gente pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. É aquele tipo duo ali, né? De gordo e magro, inteligente o burro, o forte e o fraco e tal, que é um arquétipo que a gente já viu. E como é uma obra francesa, velho, o deboche deles é no nível, sim, extremo, cara. Só que o que eu achei da hora é que tem muita... esse filme, ele faz o que eu amo em animação pra criança, que é conseguir fazer uma obra boa que a criança vai ficar vendo tanto de pato voando colorido, e a gente vai ter crítica social pesadona muito foda. Porque, nossa, véio, as críticas sociais que tem nessa obra, velho, elas são, assim, de tirar o chapéu. E as referências de Tipo cultura Rick and Morty? pop, sim, mano, tipo Rick and Morty, e, tipo, as referências de cultura pop, mano, elas são, assim, pra mim, atualmente, não tem nada que eu vi que faz melhor, tá? Referência. Não Esse tem. ano. Não, véio, eu acho que chuto os últimos 5 anos, caso. Não tem, mano. Ó, É então incrível, os é caras incrível. acertaram demais. Tudo, mano. O timing é excelente. Tem umas piadas que é muito exagerada que, tipo, você fala, beleza, isso aqui é pra qualquer um pegar. Por exemplo, tem um personagem lá que ele é basicamente o antagonista dos romanos. O nome dele é Velozes e Furiosos. Porque todos os romanos, o nome termina com Ósios ou Úzios, tá ligado? E eu fui procurar, falei, não é possível que em francês é assim. Em francês ele é Festas Fúrias, o nome dele. Então, assim, realmente é Velozes e Furiosos o nome do cara. E tem umas essa piada piadinhas... que gauleses são todos terminados em esse X, e hoje são romanos em... Sim, e é muito foda porque tem uma hora que um soldado romano vai ler o nome do Obelix, aí ele fala, me ajuda a ler esse nome aqui, é Obeli 10 ou é Obel 9, porque ele tá lendo os números o X como 9 número romano e tal. Então tem essas paradinhas que é só idiota mesmo, que é tipo o Velozes e Furiosos e tal, tem uns caras assim, e tem umas referências, mano, muito foda, por exemplo, no último episódio eu não vou falar qual é a referência, mas vai ter uma batalha final ali, tem uma cena de Vingadores, mano. Impecável, a cena igual a cena de Vingadores, velho. Mano, a trilha sonora, tá ligado? O som do metal, assim, igual é o escudo do Capitão América, tá ligado? É igual o som, é igual. É perfeita a cena, tá ligado? Chega a te emocionar, você lembra, você consegue ver a mágoa acontecendo, assim, tá ligado? E tem outros momentos que tem umas piadas, assim, de cultura pop muito foda, velho. De herói, tem piada de literatura pra caramba, velho. Pra quem é fã de literatura igual eu, tem muita piada lá. Tem piada com personalidades famosas, tipo Ellen DeGeneres, tá ligado? Os caras mais famosos em outros níveis sociais, não só de filme e série. E tem crítica, velho. Tem um personagem lá, que quando vai ter a batalha dos chefes, né? Tem dois comentários. Tem uma mulher negra, que ela é claramente, tipo, a mulher sábia, que vai fazer os comentários ponderados. E o outro cara é o cara que tá ali porque ele tá muito velho e não vou mandar ele embora, né? Só que esse cara, ele é o retrato do velho conservador hoje em dia. E as coisas que ele fala é muito absurda, velho. E fala você lembrar de gente hoje em dia, que ele, tipo assim... Como assim, velho? Não mataram ninguém, não arrancaram nem o olho. O que nós vamos ensinar para nossas crianças? Cara, e assim, para mim finalizar, que eu já tô estendendo mais do que eu gostaria aqui, eu acho que Asterix e Obelix, a batalha dos... Caramba, esqueci o nome agora. Dos chefes, ela cumpre muito bem o propósito dela, que eu acho que é homenagear a série original, até porque já teve uma adaptação dessa Batalha dos Chefes antes, e de trazer novos fãs, porque assim, eu sinceramente fui assistir de forma despretensiosa, sabe? E agora eu tô considerando fortemente comprar os quadrinhos, cara, do Asterix e do Obelix, pra eu poder ler. Então,
Pra mim é irretocável, pra mim é outro 10, esse é um episódio de 10 duplo pra mim. E eu recomendo muito que vocês assistam, cara. Como são 5 episódios só e é 20 minutinhos cada episódio, eu acho que vale super a pena você ver como um filme, porque é basicamente um filme, né? Então fica aí minha recomendação. E é isso que eu tenho pra vocês hoje aí, junto com Missão Impossível. Antes E de vocês têm. terminar, Hum, posso dar uma indicação da sua indicação? Aí pra Claro. você. claro. Aí no YouTube, você pode jogar aí os 12 trabalhos da Asterix, que é um dos filmes clássicos dele. Você vai ter ele lá completo no YouTube. Aí você vai curtir. Pô, demorou, vou assistir, porque agora eu fiquei no hype, mano. Gostei muito mesmo. Vou assistir. Então, como o Felipe já fez uma indicação da indicação aí, ó, lembrando o saudoso que é o Marquinhos que nos deixou. Cazu, qual é o recado de Parece que hoje? ele morreu. Parece que ele morreu. Então, ele cometeu o pecado que o Cazu disse no começo do filme, que é um erro, né? Ele foi pai. E aí você já viu o que aconteceu com o Tá cara. vendo? É Desapareceu. isso. Ele não conseguiu. Cazu, O qual... recado é o mesmo do Deadpool, né, mano? Bebam água. E não tenham filhos. E não tenham filhos. Ai, a gente vai ficando por aqui, galera. Abraço pra vocês até semana que vem. Assista Missão Impossível no cinema, tá? E dê uma chance para a Roda de Versalhes também. Falou. Copiei o Cazu hoje, não.